Você já percebeu como algumas das decisões mais importantes do país acontecem quase em silêncio, sem alarde, sem debate público intenso, sem que a maioria das pessoas sequer entenda o que está realmente em jogo? E foi exatamente isso que aconteceu agora, em Brasília. Uma decisão que, à primeira vista, parece técnica, mas que pode ter impacto direto no processo eleitoral mais importante do Brasil. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral decidiu antecipar a eleição do próximo presidente da Corte. E isso levanta uma pergunta simples, mas poderosa. Por quê? Por que antecipar algo que já tinha data marcada? Por que mudar o ritmo justamente em ano eleitoral? Vamos entender o que está acontecendo de verdade. A atual presidente do TSE decidiu acelerar a transição de comando. Na prática, isso significa que o próximo presidente deve assumir antes do previsto. E esse detalhe muda tudo, porque estamos falando de quem vai comandar o processo eleitoral, quem vai estar à frente das decisões mais sensíveis, quem vai lidar com disputas, questionamentos e possíveis crises. Agora pensa comigo. Ano eleitoral no Brasil nunca é tranquilo. Nunca. Sempre tem tensão. Sempre tem questionamento, sempre tem pressão. E agora, a troca de comando acontece justamente nesse momento. A justificativa oficial? Garantir uma transição mais rápida e eficiente. Na teoria, faz sentido. Uma passagem de bastão antecipada pode dar mais tempo para o novo presidente se preparar, se adaptar, assumir o controle antes do período mais crítico. Mas, na prática, a leitura pode ir além, porque em política, e principalmente no judiciário, tempo é poder. Quem assume antes ganha vantagem, ganha espaço, ganha influência no momento mais sensível do processo. E é aí que a discussão começa a ficar interessante. Porque essa decisão não acontece no vazio, ela acontece em um contexto de polarização, de desconfiança, de tensão crescente sobre o sistema eleitoral. E qualquer movimento, por menor que pareça, pode ser interpretado de várias formas. Agora segura essa informação. Essa mudança acontece meses antes das eleições, e quem assumir a presidência vai comandar todo o processo eleitoral, da organização até o resultado final. Ou seja, não é só uma troca de cadeira, é uma troca de comando no meio da operação. E isso naturalmente chama a atenção, mas tem mais, muito mais. Enquanto essa mudança acontece no topo do TSE, outro movimento importante está acontecendo dentro da própria corte. Um julgamento que pode mexer diretamente com o cenário político. Um caso que envolve possível abuso de poder político e econômico, e que pode resultar em algo pesado: cassação de mandato e inelegibilidade. Estamos falando de um processo que pode tirar políticos do jogo por anos, e mais do que isso, pode redefinir forças políticas em um estado inteiro. E sabe o que chama a atenção? Esse julgamento estava parado, travado, e agora volta à pauta. Coincidência? Talvez, mas em política, timing raramente é coincidência. Porque decisões assim nunca são isoladas. Elas fazem parte de um ambiente maior, de um jogo maior. E aqui entra um ponto que pouca gente fala abertamente. O TSE não é só um órgão técnico. Ele é um dos centros mais poderosos do país durante o período eleitoral. É ali que decisões são tomadas que podem validar ou derrubar candidaturas, que podem manter ou retirar políticos do jogo, que podem inclusive influenciar o rumo político do Brasil. E quando você junta mudança antecipada de comando, julgamentos importantes voltando à pauta e eleições se aproximando, você tem um cenário que merece atenção, muita atenção. Agora vamos falar sobre estratégia, porque isso aqui também é estratégia. Antecipar a transição pode ser visto como uma forma de evitar turbulência no meio do processo, evitar troca de comando em cima da hora, evitar improviso, mas, ao mesmo tempo,
também pode ser visto como uma forma de garantir controle antecipado, de organizar o terreno antes do momento mais crítico. E isso não é necessariamente ilegal, não é necessariamente errado, mas é relevante, porque muda o timing, e no jogo político, timing é tudo. Agora vamos olhar para o outro lado. Existe também um argumento forte a favor dessa decisão, um argumento técnico, de estabilidade, porque ninguém quer trocar o comando de uma instituição no meio de uma eleição. Isso pode gerar insegurança, pode gerar ruído, pode gerar questionamentos. Então, antecipar pode ser uma forma de evitar isso. Percebe como o mesmo movimento pode ter duas leituras completamente diferentes? E é exatamente por isso que esse tipo de decisão gera tanto debate, porque não existe uma única interpretação. E no meio disso tudo, existe você, o eleitor, que muitas vezes só vê o resultado final, sem acompanhar os bastidores, sem entender como as decisões são construídas e sem perceber como esses movimentos influenciam o cenário. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo isso. Entender que política não acontece só no dia da eleição, ela acontece antes, muito antes, nos bastidores, nas decisões técnicas, nas mudanças de comando, nos julgamentos que avançam ou que ficam parados. E quando tudo isso começa a se mover ao mesmo tempo, é sinal de que o jogo já começou, mesmo que a maioria ainda não tenha percebido. Agora me diz, você acha que essa antecipação é só uma decisão técnica ou tem algo mais por trás desse movimento? Porque uma coisa é certa, em ano eleitoral, nada acontece por acaso. Nada.